Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, tá? Gente, eu queria pedir a você que está aí me assistindo aí, solta o likezinho, tá? Compartilha, se inscreva no canal. Esse canal aqui, ele bombava, né? Dava aí 25, 30 mil pessoas nos assistindo. Acontece que você está vendo aí que são poucas pessoas nos assistindo hoje. Na verdade, quem faz parte do time da direita, ele é punido aqui, tá, gente? É isso mesmo que eu estou falando. Cai a monetização, né? Cai as visualizações, por que será? Só acontece com o time da direita, o time da esquerda não acontece isso, tá? E para a gente poder levantar esse canal, eu conto com você, deixando um likezinho, compartilhando, se inscrevendo, para vir aquele mundão de gente de novo, a gente bater aquele papo legal, trocar informações, né? Fazer um debate bacana, né? Eu respeito você, você me respeita, e é assim, gente, né? É democraticamente. Por isso eu peço a você que me ajude. Mas vamos lá. O assunto que a gente tem hoje aqui a falar com vocês é sobre o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro aí, o Alexandre de Moraes foi para cima dele, tá? O Eduardo Bolsonaro, que neste momento se encontra nos Estados Unidos, né, inclusive parte das sanções que está sujeito, né, a ser responsabilizado, Alexandre de Moraes, como muitos outros, parte disso aí faz parte do nosso querido Eduardo Bolsonaro. Por isso, preste atenção, tá? Após eles saberem que sanções serão aplicadas sobre eles, me vem essa notícia aqui, ó. Preste atenção, porque o Deltan Dallagnol aí, ele fala muito bem e a gente vai ver o que ele está falando aqui. Preste atenção, vamos lá. Urgente. A PGR mandou abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Como assim, Deltan? O que Eduardo Bolsonaro fez de errado? Nada. Nada de errado. Mas abriram o inquérito porque ele pediu punições contra Moraes nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Até porque a própria PGR foi contra isso em um parecer dela própria de pouco tempo atrás. E você não vai adivinhar ainda por cima quem que é o relator. Gente, isso aqui é breaking news, acabou de acontecer e eu parei tudo para trazer isso aqui para você. Acompanhe aqui comigo esse vídeo da Globo News, que foi ela quem divulgou a notícia, né? É claro, sempre é eles que têm esses acessos privilegiados. E você vai ver que a PGR e o STF acabaram de escalar a briga de uma forma gigantesca. Olha aí. Acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR, como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm sim intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na segunda semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. Gente, agora senta aí na cadeira, adivinha quem que é o relator desse inquérito, que, como você viu, foi instaurado contra Eduardo Bolsonaro. Adivinha quem que é o relator? Quem vai contar para você não sou eu. Quem vai contar para você é a Daniela Lima. Senta aí na cadeira e se segura. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator, ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonet comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonet viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então, está aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei,
logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia, vê coação no curso do processo contra os integrantes do Supremo, e quem deu base a isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Gente, que surreal, que surreal. O sistema é bruto, é bruto. Olha só, primeiro, não tem nada de coação no curso do processo, ele está exercendo um direito legítimo de buscar ação internacional contra violações de direitos humanos. Isso é um direito dele. Imagine se a gente processasse o Lula porque o Zanin e os outros foram para o exterior reclamar da atuação da Lava Jato. Foram em vários órgãos. É inacreditável, isso é surreal, eles jamais poderiam fazer isso. É exercício regular de direito. Ele levar as informações para fora, ele apresentar, ele pedir a punição do Moraes, se isso se adequa aos casos de punição americana, está totalmente resguardado por um legítimo direito que ele tem de autodefesa, de proteção, de adotar providências contra abusos. E mais, quem vai ser o relator desse inquérito? Quem? É mais uma vez a própria vítima do suposto crime, ou seja, se o crime é de coação no curso do processo contra alguém, que é um crime que não existe, como eu disse nesse caso, e eu já vou mostrar para você, mas se existisse, o Moraes seria a vítima do crime, já que ele é o juiz relator contra quem Eduardo busca impor sanções dos Estados Unidos. Ou seja, é mais uma atuação absurdamente ilegal de Alexandre de Moraes atuando como juiz e como vítima, o que se tornou normal no Brasil, o que é absurdo, isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Virou uma ditadura. E foi mais uma vez agora chancelado pelo presidente do STF, o ministro Barroso, que distribuiu o caso para o relator Alexandre de Moraes. Se Eduardo Bolsonaro já tinha razão de ter saído do Brasil enquanto era tempo para buscar uma punição às violações de direitos humanos perpetradas por Moraes aqui no Brasil, então ele está ainda com mais razão agora em ficar lá, depois que a PGR mandou abrir esse inquérito contra ele. Que é a maior prova de todas até agora de que eles sentiram, de que eles estão apavorados, morrendo de medo. Isso aqui é claramente uma tentativa de intimidação contra Eduardo para que ele pare os seus esforços afora com o governo americano e é uma ameaça clara. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Moraes vai mandar prender o Eduardo se ele em algum momento voltar para o Brasil. Agora vejam como alguns meses atrás, em março, o próprio PGR, olha aí, o próprio PGR e o próprio Moraes já tinham negado os pedidos do PT para reter os passaportes do Eduardo Bolsonaro, entendendo justamente que esses crimes aí, supostos crimes alegados, não existiam. Olha aí, Supremo atende a PGR e nega a retenção de passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Eles pediram arquivamento da investigação contra o parlamentar. Por quê? Porque entenderam que não tem crime. Os fatos são absolutamente os mesmos agora desses fatos anteriores que foram arquivados em março. E Eduardo já estava lá nos Estados Unidos nessa época aí, buscando sanções contra Moraes, isso era público e notório. E esse foi todo o fundamento do pedido apresentado pelo PT, que ele estava lá buscando punir o Moraes. A única diferença de lá para cá é que agora o Marco Rubio confirmou que as sanções contra o Moraes têm grandes chances de acontecer. E eles se apavoraram. Eles passaram recibo agora dessa forma. E esse inquérito é apenas mais um recibo, mais uma demonstração de força bruta, que não tem nada de direito, nada de respeito à lei. Escorre ditadura, arbítrio e abuso desse inquérito. Mas o tiro, presta atenção, o tiro pode sair pela culatra. Olha o que disse o Paulo Figueiredo sobre isso lá no X. Obrigado, Paulo Gonet. Você faz a nossa vida mais fácil. Realmente, com esse inquérito, esse novo inquérito, a perseguição política fica ainda mais escancarada e eles estão dando mais razões para as punições, agora não só a Moraes, mas a Paulo Gonet e a outras pessoas que participarem desse novo arbítrio e abuso. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa notícia inacreditável. Curte o conteúdo para voz, a nossa indignação conjunta chegar mais longe. Se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade que acontece por aqui. Um grande abraço.